A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos e sejam bem-vindos ao canal Coluna de Betel, a Porta do Céu, para mais uma live, mais um vídeo. Nós estamos falando sobre a transgressão da lei, a permanência das leis e as leis que saíram. Por que existe um Deus e qual é a posição mais afirmativa desse Deus? No que diz respeito, majestade, poder e autoridade. Só pode ser as leis e os seus mandamentos. Mas quando as leis são transgredidas e os seus mandamentos são passados para trás, as destruições e as ruínas acontecem. Por isso é que nós precisamos tomar posse dessa verdade que é a palavra de Deus, a lei de Deus para todos nós. É preciso que nós entendamos que Deus deu a sua lei de misericórdia, de amor, de justiça, de bondade dele, que é a sua palavra. E as leis que regem sobre a conduta de vida de todo ser humano, que vem de Deus. E é delas que nós estamos falando através da palavra dele. Por exemplo, a lei não matarás, que é um mandamento entre os 10, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Então, são leis que Deus nos deu. As leis que ele passou a Adão, quando criou toda a vida humana, a vida animal na terra, e que já vinha da Nova Jerusalém. É bom vocês saberem, irmãos, que nós saibamos que as leis que hoje existem aqui, para o ser humano obedecer, que veio de Deus, elas não começaram aqui, elas vêm da Nova Jerusalém. Os 10 mandamentos, elas vieram da Nova Jerusalém, lá do trono de Deus, veio de Deus, não foi criada aqui, aqui ela só foi colocada em prática e talvez sofreu algumas alterações, como por exemplo, não terás outros deuses diante de mim, no que diz respeito à macumba, à feitiçaria, no que diz respeito à prostituição, porque naquela época o ser humano lá diante de Deus ainda não existia sexo lá diante de Deus e não há sexo lá diante de Deus. Sexo foi criado aqui no mundo animal, tanto para o animal como também para o homem, o ser humano que representa também animal. O sexo foi criado aqui, por isso esses mandamentos que já veio de lá. Por quê? Porque sabedoria de Deus. Esses mandamentos não era nem para ser colocado em prática. Por quê? Se o homem não caísse. Se o homem não caísse, não havia necessidade desses mandamentos ser colocados em prática. Talvez o homem nem soubesse deles, porque o homem é inocente do pecado. Mas como o homem soube do pecado, e já havia um que tinha transgredido esses mandamentos, que é Satanás, lá na glória eterna, ele estava aqui embaixo, no abismo. Quando houve sol e lua, e toda a vegetação e o animal sobre a terra e o ser humano, então foi necessário que os mandamentos tivessem entrado em vigor, como por exemplo Moisés, por 3 vezes, não sei, 2 para pegar as tábuas do concerto, Moisés foi mais uma vez lá para jejuar, e inúmeras vezes que Moisés fez isso, né? A gente não tem o total certo de quantas vezes ele foi jejuar, mas isso foi muito mais de 3 vezes, né? 2, nós temos certeza, e para receber esses mandamentos. Por quê? Porque o que ele fez lá no Éden, o homem quebrou o mandamento através daquele que já havia quebrado antes, que é Satanás e seus demônios. Mas é bom saber que o primeiro a fazer isso é Satanás. É esse querubim. Então observe que ser cabeça em um determinado trabalho na igreja, numa nação, ser um presidente de uma nação, ser o líder de uma nação, um rei, um presidente,
Você não imagina a responsabilidade que você tem. Ser o presidente de uma empresa, de uma congregação, ser o líder, o pastor, presidente da igreja, isso é muita responsabilidade. Vai pelo que você é. Se você é uma pessoa honesta, sincera, de bom testemunho, que representa um espelho para os demais que estão ali do lado, vai muito bem. Mas se você é um mau exemplo, esse é o problema. Por que tudo isso está na nação? Porque aqueles que estão no comando são um mau exemplo. Pelo menos para mim são um mau exemplo. O presidente que está, os que já saíram, são tudo mau exemplo. Veja nada. Lei só funciona com os outros. Com eles não. Estão tudo aí. Um matando o outro, não tem lei, ninguém é punido, ninguém faz nada. É isso. Então os maus exemplos da terra estão sobre aqueles que são a autoridade. Esse é o problema de toda a destruição. Foi o que aconteceu na Nova Jerusalém, lá na glória. O líder, o querubim, que era aquele que regia a coral diante de Deus, ele está aqui em Ezequiel 28, ele transgrediu o mandamento do Senhor. Ao transgredir o mandamento do Senhor, arrastou com ele a terceira parte das estrelas, que representa os anjos. Tal como ele é, assim se tornou os anjos, matando, roubando e destruindo. Essa é a função dele. O primeiro a destruir, o primeiro a cometer a inflação, o erro, foi o diabo. Ele se tornou a cabeça dos demônios, o líder dos demônios, e dessa obra que é matar, roubar e destruir, lá na Nova Jerusalém, lá na glória. Caiu com essa transgressão, com esta desobediência, e por isso está essa ruína toda na terra. E Cristo vem dando bom exemplo, faz tudo como bom exemplo para que você possa viver uma vida íntegra e correta diante de Deus. Você não quer, porque a semente está com você. A semente do que? Da transgressão de Adão, que veio de Satanás. Então, o líder de Satanás fez isso. O líder Adão fez isso por influência do diabo, e toda a raça humana segue por esse princípio. Mas Cristo veio para trazer o bom exemplo e você foge dele. Esse é o problema, porque servir ao mau exemplo, servir às coisas negativas, servir às coisas que não convém, isso é muito fácil, tem muitas facilidades, as portas se abrem escancaradamente, então o povo entra de cabeça e vai embora. Não, o pecado é coisa boa, o pecado não presta, aqui não presta, o pecado é coisa boa. O pecado oferece tanta coisa que você nem imagina. O reino de Deus oferece cobrança, mas oferece o que é bom lá na frente. Não, se não atentarmos para isso, nós vamos perecer. Se bem que oferece muita coisa aqui nessa vida, claro que oferece muita coisa de boa aqui nessa vida. O reino de Deus é isso. Então, tem gente que acha que a igreja na terra é só para buscar os favores para essa vida. A igreja não tem favores para essa vida. A igreja tem para essa vida luta, tribulação, vitórias nas tribulações, nas lutas que Deus traz ao crente. Para quê? Para mostrar que Ele é Senhor de tudo e da tua vida. Você precisa aprender a batalhar e lutar contra o reino das trevas, contra o pecado, e viver uma vida de integridade e justa com Deus, praticando as obras da justiça. Satanás transgrediu lá, e quando ele cai, ele faz com que o homem transgride. Mas Cristo vem, não transgrediu, não desobedeceu. E aí você diz, mas Satanás me tentou. Satanás tentou todo mundo e vai tentar o mundo todo. Quando o ser humano existir, Satanás está tentando, ele nunca vai parar, a função dele é essa. Ele também tentou a Cristo e conseguiu o quê? O exemplo está aí, queridos. Então Jesus nos deixou esse legado, nos deixou esse exemplo. Me sigam, vejam o meu exemplo de sofrimento, de dor, de agonia, mas de conquista e de vitória em todas as batalhas. Veja o meu exemplo e seja vencedor. E é isso que a gente não quer. Por quê? Nós achamos mais fácil o pecado. E achamos que Deus vai dar um jeitinho para o pecado. Não tem jeitinho para o pecado não, irmãos. A única saída para o pecado é essa: arrependei-vos e convertei-vos, é chegar do reino dos céus. Acabou. Se você não se arrepende, você pode levar a vida que você quiser. Está lá em Deuteronômio: escolha a vida para que vida ou a morte para que morra. Jesus disse: quem não deixar pai, mãe, filho, marido por amor de mim, não é digno de mim. Tem gente que está na situação que, se não deixar tudo, não vai servir a Deus, não vai entrar no reino de Deus. Se não deixar marido, não vai entrar no reino de Deus. Não, você está com um marido que te traiu 3 vezes, ainda quer ficar com um homem desse? Você ainda quer ficar com um homem desse? Tem saída, querida, você vai ser condenada com ele. Sai fora e vem servir a Deus. Essa que é a realidade. A mesma coisa é o homem. Então, o que Deus deixou como legado a nós é o exemplo, as pegadas dele.
Jesus disse: meu Pai trabalha o dia todo, eu também. Vai trabalhar, vai servir, vai fazer a vontade de Deus. O filho faz exatamente o que viu o pai fazer. Então, os demônios fazem o que Satanás ordena. E o crente, a vida na realidade hoje, a igreja está fazendo o que vê o seu inimigo fazer, que é o diabo. Aí vai para os cabeças, que é os líderes da igreja, e você está vendo o que eles estão dando como exemplo. Igreja na política, igreja em tudo. Isso é uma vergonha, queridos, é uma vergonha. Eu tenho nojo de falar isso. Igreja na política, pastores políticos, dá nojo. Caras que já, como diz lá em Mateus 23, né, quando Jesus fala dos fariseus, se torna filho do inferno 2 vezes mais. É absurdo, absurdo. Mas você pode falar isso, claro, a Bíblia me garante: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não precisa mais nada. Só isso. Só precisa disso. O que tem de bom testemunho na política? Fala para mim. Mostra. Então você vê os pronunciamentos, você vê os debates dos ministros, do ministro da Fazenda, do ministro de outros ministros, de todos eles, aí, do presidente. O que tem? O cara oferece o que para a nação? Aí você vai ver a igreja abraçada com isso. E você quer ter uma igreja para ser salva? Para, irmãos. Vem se converter. É esse aqui que está dominando. Olha a característica dele aqui, ó. Ezequiel 28. Diz o Senhor aqui, versículo de número 11: veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda a pedra preciosa, o sardo, o topázio, o diamante, o berilo, o oxim, o jaspe, a safira, o carbunco e a esmeralda. Os teus engastes e ornamento eram feitos de ouro. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Estava no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lancei profanando fora do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria, por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirá. Então vejam aqui as características desse sujeito aí, que é Satanás, que comanda o cosmos, que comanda as nações, e que está comandando sobre os presidentes, sobre os políticos, sobre todos eles. Fala o que quiser. Não vem falar para mim que estou falando o que Deus manda. Todos estão na mão dele. Se bem como pastores que desobedecem, padres que não temem a Deus e que põem a sua igreja no meio de uma sujeira dessa, toda essa gente sem exceção. Mas a religião é isso. Tiago diz: se ela não for boa e agradável, ela não serve a Deus. A religião boa e agradável é aquela que atende às necessidades, que cumpre com o mandamento e que obedece à palavra de Deus. Essa é a religião para Deus. Se você está fora disso, você pertence ao maligno e não a Deus, querido. Você pode ter fé em quem você quiser, isso é respeitado, é direito de todos. Fé é fé e acabou. Só que
se não andar conforme a disciplina de Deus, você pertence a esse aqui. Por isso Jesus disse, o mundo jaz do maligno. E quando ele fala mundo, está falando de terra, porque a terra pertence a Deus. O salmista diz, o Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele existe. Tudo aquilo que nele existe. Tudo foi feito por ele, tudo é para ele e para a glória dele. Mas transgrediu e está desobedecendo, está na mão do tentador, está na mão do destruidor. Satanás fez muito bem, falou muito bem disso no capítulo 4 de Mateus, no capítulo, ou melhor, de Lucas. Quando Jesus é levado por ele para o monte, para ser tentado pelo Espírito, levado pelo Espírito, para que ele tente a Jesus. E lá, Satanás fala para ele, te darei tudo se prostrado me adorar, porque a mim foi dado, foi entregue, eu dou a quem quiser. Então essa é a audácia de Satanás, esse é o direito que ele tem sobre a raça humana, esse é o direito que ele tem sobre o mundo. Na terra ele não tem direito, ele não comanda. Por quê? Porque tudo que rege sobre a terra, quem manda é Deus, quem faz ela produzir, quem faz ela acontecer é Deus. Mas ele aproveita daquilo que Deus faz para destruir tanto a obra de Deus, a integridade e a moral de Deus com os homens, como os homens diante de Deus. Essa é a função dele. E se você não abrir os seus olhos para obedecer a Bíblia, para obedecer a palavra de Deus, o fim que ele tem, que ele já está determinado para ele, o processo dele já está sentenciado, já está julgado, transitado e preparado para ele queimar no fogo. A prisão dele já está decretada, ele não tem mais saída. E qual é o julgamento? E qual é a sentença na prisão? É fogo. O lugar dele é fogo, é lá no lago de fogo. Já está lá, não está lá coisa nenhuma. Está num fogo embaixo da terra, não existe nada disso aí. Para com essas baboseiras aí de crente louco aí que não tem nada disso. Não existe nada de fogo embaixo da terra, não tem nada de inferno em lugar nenhum. O inferno é o que nós estamos vivendo aqui. Esse é o inferno que Jesus falou lá no capítulo 10, no capítulo 9 de Marcos. Esse é o inferno que nós estamos vivendo aqui. Pai matando os filhos por causa de muitas coisas, filhos matando o pai por causa de herança, pai estuprando filha, filho estuprando mãe, essa sujeira, essa imundícia, essa miséria toda que está aí, irmão estuprando irmã, essa desgraça toda que está indo aí, que está na terra, esse é o inferno que está na terra, esse é o verdadeiro inferno que a Bíblia fala. Agora, você está no inferno desse, ainda desce para o outro inferno que é o lago de fogo, queridos? Não vai querer ir para lá? Esse é o inferno que Satanás trouxe para a terra. Para cima da terra, né? Que todos nós estamos sobre a terra. Esse é o inferno que ele trouxe. E que a Bíblia relata, Jesus fala lá sobre ir para o inferno, não ir para o inferno. Satanás promoveu isso. E como é que pode fazer isso? Através da quebra das leis, dos mandamentos. E vocês quebram isso todos os dias. Nós quebramos todos os dias. Por causa de R$100, R$200, você vai trabalhar um dia de sábado, você perde a graça, filho. Não adianta se falar. Faça o que você quiser, mas eu estou precisando, eu também estou. E Deus, você não precisa? A vida não acaba aqui, a vida começa aqui. O que acaba aqui é esse corpo. A vida não acaba aqui não, querido, a vida começa aqui. Você vai deixar que ela seja destruída por Satanás? Senão que já está na mão dele, né? Quem não obedece já está na mão dele. João disse lá na sua primeira carta, quem comete o pecado é do diabo. Não vai ser não, já é, meu querido. Jesus disse em João 8, vós tens por pau o diabo e quer obedecer os seus desejos, as suas vontades. Ele não se afirma na verdade, porque é o pai da mentira e vocês pertencem a ele. Foi isso que ele falou para os judeus. Então nós acostumamos com a igreja que só prega facilidade, só ensina bondade. Bondade de Deus está sobre você, meu querido. Você anda, você fala, você vê, você trabalha, você se alimenta, come, bebe, você namora, você casa, você tem filho. Bondade de Deus é tudo isso. Reconheça isso. Quem é que vai te dar isso senão Deus? Isso é bondade de Deus para as nossas vidas. A bondade de Deus para as nossas vidas está destacada aí em todos os seres viventes da terra, em tudo aquilo que existe sobre a terra, na vegetação, nas nuvens, a água caindo sobre você para te dar alimento, para fazer produzir alimento, para a terra produzir. Tudo isso é vida de Deus, isso é bondade de Deus. Você não merecia nada disso. O que nós merecemos? Não merecemos nada disso. Pelo que nós fazemos. Por quê? Deixamos a voz de Deus para dar vida a isso aqui, ó. Luxúria, grandeza. Homem, o sujeito era belíssimo. E olha que esse negócio de beleza está acabando tanto com a mulherada, né? Está acabando tanto com os jovens, com os homens. Parem com isso, irmãos. Isso acaba aqui. Você é bela?
desfruta disso dentro da naturalidade, de uma posição natural e normal, que não ultrapassa os limites de Deus, nem os teus. Você vê tantas mulheres morrendo aí para fazer modelagem de seus corpos, vai para as clínicas, chega lá, não consegue resistir os procedimentos que tem para ser feito, morrendo, quantas. O que é isso aí? É isso aqui de Satanás, é o poder da vaidade. Por causa da tua formosura, te levou a isso. Corrompeu o teu comércio, corrompeu o teu corpo. Você vai morrer, querido, você vai morrer, querida. Vigia sobre isso. Cuida-se. Satanás está aí para matar, roubar e destruir. Então, o que nós estamos vendo no meio da sociedade, no meio da humanidade, é isso. Como os espelhos, os que estão na frente, que são exemplo, ou que era para ser exemplo, são os maus exemplos, como vai poder produzir e avançar em destaque, em novidade, em abundância, uma nação? O Brasil não tem como ir para frente. Enquanto os políticos não se acertarem, será que eles vão se acertar? Não vai se acertar, queridos. Cada um que entra, a política é essa. Vai colocar, fazer isso, fazer aquilo, tudo para destruição. Nunca para o bem. Você nunca vê um projeto de lei. Você nunca vê uma reforma para o bem do cidadão. É só o político pensando nele lá na frente. Não adianta. Eles fazem alguma coisa aqui que parece ser bom, mas não é. Eu vi um pronunciamento aí, prometeu que não vai descontar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil, mas vai tirar de outro lado. Não percebeu que vai tirar no salário mínimo? Ô, gente, olha as coisas. Você tem que ficar calado, não tem que falar nada, porque isso, né? Nós temos o direito de ficar caladinho e aceitar tudo isso, né? E você engolindo isso, foi bom, foi bom nada, irmão, para com isso. Isso é poder do inimigo, matando, roubando e destruindo. Abre os olhos, percebe? Cristo veio para nos dar vida. E esse bicho aqui, que lá na glória, está falando sobre a guerra. Essa guerra aí, dá uma olhada. Onde que aconteceu essa guerra aí? Por terra te lancei, para perecer, ó querubim protetor. Vamos ver a guerra dele? Onde foi que ele caiu? Como foi que ele caiu? No capítulo de número 12 de Apocalipse. Dá uma olhada aí. Apocalipse, ele diz aí: pelo que te lancei por terra, profanando, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Dá uma olhada aí. O capítulo 12. Não parece que é o 12? Deixa eu olhar direito aqui. É ele mesmo, o 12, só que eu estou em Hebreus, tá, irmão? Desculpem. Vamos lá, vamos para Apocalipse. Apocalipse 12, e vamos ver do versículo 1. Agora sim. Vi-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. Veja aqui. Viu o sinal no céu? Um grande sinal no céu, né? Uma mulher vestida de sol. Então, aqui a mulher aqui representa Maria, que vai depois determinar a igreja, né? Terminar sendo a igreja. Tendo a lua debaixo dos pés, ou seja, tendo autoridade e comando sobre a terra. Por quê? Porque o que estava dentro dela, que era o Filho de Deus, vinha para isso. Aí ele diz aqui o versículo, continuando o versículo ainda, ele disse: e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então aqui está os 12 apóstolos de Cristo, que símbolo das 12 tribos de Israel. Então é o que representa o primeiro versículo. E ele disse o segundo: ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Foi assim que Cristo veio, até que ele chegasse a esse mundo, que ele nascesse de Maria. Vocês se lembram que Maria foi levada com José para o Egito? Está lá nos evangelhos.
E no nascimento dele não tinha nem lugar na estalagem, ele foi nascer numa manjedoura. Nós vemos tudo isso. Versículo de número 3. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, aqui está o inquiridor, esse destruidor que é Satanás. Tinha aqui as 7 cabeças que ele fala sobre os reis de Tiro e tantos outros, o Império Romano e tudo aquilo que ele dominou e domina sobre a terra. É disso que está falando aqui. Veremos com mais detalhe. Veja que o quarto, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-o sobre a terra. Então vejam aí, lá na glória, o Satanás lá regia coral, como diz a Bíblia, belíssimo, formoso, andava sobre pedras afogueadas, era um exemplo no meio de todos os demais anjos, querubins, os serafins, era um exemplo, adorava a Deus com grandeza, juntamente com todos os anjos, com todos os exércitos celestiais. Então ele dominava sobre tudo, prestava culto a Deus. Então se encheu de orgulho por causa da sua formosura, se encheu de orgulho por causa da sua beleza e criou o seu próprio comércio, e que comércio é esse? A sua forma, a sua maneira de falar, de se exibir, de atrair, e ele atraiu os anjos, ele convenceu os anjos a que ficasse do lado dele. Por quê? Porque fazendo assim, os anjos deixariam de adorar a Deus para vir adorar a Deus. Foi o que ele quis fazer e foi o que ele fez. Agora, irmãos, vejam uma coisa: se as leis não existissem lá no mundo, na Nova Jerusalém, se Deus não tivesse mandamento lá na Nova Jerusalém, Deus iria punir Satanás com o quê? Não tem mandamento, como é que Deus vai punir Satanás? Não tem lei, como é que Deus vai punir alguém? Então será que é por isso que a prostituição tomou conta da igreja, tomou conta da humanidade? Será por isso que os roubos estão tomando conta porque não tem lei? Os furtos estão tomando conta porque não tem lei? Será por isso que a violência, os assassinatos sobre todas as áreas tomou conta porque não tem mais leis? É o que parece. E de onde está sendo toda essa transgressão? Está lá no Congresso. É político querendo matar um ao outro por causa do poder. É coisa diabólica. E a igreja infiltrada no meio disso. E vocês querem que Cristo opera no meio de vocês? Irmão, vai se converter. Para de transtornar a igreja de Deus e botar a igreja de Deus num chiqueiro desse. Isso não existe. Aí ele diz aqui, as estrelas dos céus, e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava prestes a dar à luz, para que, dando a ela a luz, lhes devorasse o filho. Então, é isso que aconteceu. O anjo fala: José, pega Maria, vai para o Egito, porque o diabo vai querer matar, Herodes vai matar o menino. Herodes não queria um outro rei, estava avisado que um rei iria nascer, que era o Filho de Deus, e que nasceu, e que é o Filho de Deus. E o que ele faz? Usado por Satanás, que é esse dragão maligno aqui, chamado de vermelho, por guerra, né? Então leva o menino e tira de lá, porque senão ele mataria. Matou até todas as crianças de 2 anos para baixo. Você sabe muito bem disso, está em Mateus. Ele matou todos, tentando achar o Filho de Deus, mas não encontrou. Por quê? Porque já tinha tido uma guerra com Cristo lá na glória, e Cristo sabia que ele estava aqui. Então, quando tudo isso começa a acontecer, o Espírito Santo, que estava no comando, diz para José: leva a mulher, tira daqui. Ele vai destruir a igreja, ou seja, vai destruir o ministério de Jesus, vai destruir a obra de Deus. Se deixar, ele faz isso. Mas ninguém vence a Deus, ninguém vence o Filho de Deus. E ele diz aqui, versículo 5: ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O Filho de Deus, Jesus de Nazaré, nasceu, cresceu, terminou o seu ministério, fundou a sua igreja, edificou o seu ministério na terra, a sua igreja na terra, entregou os seus 12 apóstolos, as 12 estrelas que ela está dizendo aqui, entregou na mão deles, para a igreja ser isso que está aí hoje.
nas mãos de Satanás? Isso não, queridos. E Satanás caiu para isso. Ele diz aqui, ó, e ela deu à luz um filho, foi levado para Deus, versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Você vai ver no futuro, quando falarmos sobre esse assunto, os 1260 dias aqui, como vai funcionar isso. E aí ele diz, 1260 dias. E o versículo número 7. E ele diz, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Então vejam aí, lá na Nova Jerusalém, o que diz o capítulo de número 28 de Ezequiel. Então lá na Nova Jerusalém, Satanás criou guerra, quebrando os mandamentos, querendo ser maior do que o Filho de Deus. Atraiu a terceira parte dos anjos para si. E olha que Cristo nem destruiu o diabo e nem os anjos, que se tornou demônio e Satanás. Então, ele nem destruiu esse querubim. Ele poderia ter fulminado todo mundo lá em cima, né? Mas ele não fulminou porque tinha um projeto de fazer com que um planeta pudesse se tornar uma terra que viesse a produzir vida. Ele tinha esse projeto. Satanás sabia disso, que ele tinha seus projetos, por isso louvava e o adorava. Mas quando ele viu tudo isso, se encheu de inveja. Por exemplo, as igrejas, uma com a inveja da outra, isso é o normal no meio de toda a sociedade. Mas é bom você saber que a inveja é a podridão dos ossos. Pessoa que tem inveja de outro, ele não tem capacidade. Inveja é falta de capacidade, inveja é fraqueza, inveja é ser debilitado, é ser limitado, é ser fraco, é ser inútil. Ser invejoso é ser tudo isso. Por isso, Satanás se encheu de inveja, quis vencer o Filho de Deus e se deu mal. Assim, igreja, para de seguir esse caminho, vocês vão se dar mal na mão do Filho de Deus. E acha que tudo é perdão, vocês estão enganados. 90% de pastores que estão aí, se não se converter, está tudo condenado. Apóstolos estão todos condenados. Se não se arrepender, vai perecer. Aqui estou eu falando, se não andar conforme a palavra de Deus, vocês não vão me ver na Nova Jerusalém. Adianta, queridos, não tem bom diante de Deus. Aí ele diz aqui, ó, no versículo de número 7. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Então esse dragão vermelho que daqui, que é Satanás, e com os anjos que ele atraiu assim, a multidão do seu comércio, convenceu os anjos, arrastou para ficar do lado dele. Esse arrastar aqui é jogar do lado dele. Ele, o cabeça na frente, e os anjos atrás. Até então, anjos, que continua sendo, só que na obra de matar, roubar, destruir, se tornou os demônios. Demônio por quê? Porque a função de demônio é atrapalhar, é arruinar, é matar, é destruir, é transgredir. Por isso é chamado de demônios, por causa da característica deles hoje, depois que caiu. Por isso é chamado de Satanás, que é tentador, é sedutor, é mentiroso, é falso, é enganador, é sorrateiro, é sagaz, é um dragão mentiroso, falso, perigosíssimo. Por isso que ele tem esses nomes agora. Aí ele diz aqui o versículo de número 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui está a função do diabo, aqui está ele lá na Nova Jerusalém. Queria conhecer quem é esse cara? Aí está ele, as características dele estão aí. Ele vem de lá, ele vem da glória eterna que está em Cristo Jesus. Ele vem dele. Ele poderia muito bem estar com ela lá, como Gabriel está, né? Mas ele transgrediu. Por isso, meu querido, toma cuidado. Sai da ganância. Desses mandamentos você vai perecer. Seja fiel ao seu marido, mulher. Senão você vai perecer.
Não, mas trai um, trai dois, trai três e vai querer salvação. Não vai nada, querido. Trai uma, trai duas, três, trai mulher duas, três, quatro vezes, você vai para o inferno, rapaz. Senão que já está, né? O limite é 3, no que diz respeito ao pecado, esses pecados mais contundentes, o limite é 3, não existe mais do que isso, está dentro da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Passou disso, é condenação, você não tem saída. Mas Deus, para de falar asneira, irmão, vai ler Bíblia, vai estudar a Bíblia, senão vocês vão perecer tudo. Por isso Jesus diz lá em Mateus, muitos chamados e poucos escolhidos, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Conta disso. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque apertado e estreito é o caminho que conduz à vida, e a porta larga e espaçosa que leva para a condenação eterna, é essa que a maioria quer, não é? Isso que nós queremos. Precisamos abrir os olhos, porque esse sujeito aqui, ele não brinca, ele não te dá oportunidade, o trabalho dele é matar, roubar e destruir, o prazer dele é isso. Lembre-se que Satanás é espírito, não sente dor, não sente angústia, não sente tristeza, não sente sofrimento nenhum. O diabo não sente nada disso, quem sente isso é você, e a função do diabo é fazer isso com você. Pai chora pelo filho que perece, a mãe chora pelo filho que ela deu à luz. Satanás não dá luz, Satanás não faz filho, Satanás não tem relacionamento com nada, Satanás só tem diálogo, conversa, mentira, engana. O dragão está aqui, o sedutor, o enganador, a Bíblia dizendo aqui, as características dele aí no versículo de número 8. Mas não prevaleceu nem mais, o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Por que a antiga serpente? Porque ele usou a serpente lá no deserto, ou melhor, lá no Éden. Para quê? Para enganar a mulher. E usando a serpente, ele recebeu o apelido de serpente. A cobra que se deu mal, que deu lugar para ele, né? Se fosse ser humano, perdia a salvação, né? Mas cobra não tem salvação. Perecer, o resto vai acabar assim na terra, na destruição total. Então diz aqui a Bíblia: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todos, ou a todo o mundo. É o mundo todo. Isso aqui está falando de seres humanos. Ele engana o mundo todo. Por isso Paulo diz que ele não ignora os ardis de Satanás. Ele ia ter com Tessalonicenses, ele estava em Bereia, ia para Tessalônica, e não conseguia chegar lá. Não conseguiu chegar até lá para falar com os irmãos. Falou: irmãos, eu não devo chegar. Satanás me impediu. Por isso ele dizia: eu não ignoro os ardis de Satanás. Então você que diz: eu posso, eu consigo, eu faço, eu vou, eu consigo. Não tem Satanás que me impede. Tome cuidado, baixa sua bola aí, primeiro ponha Cristo na frente, para depois você falar isso. Porque se falar com arrogância, você vai cair, vai perder na mão dele. Se perder na mão dele, toma cuidado. Eu nunca vou dizer: eu te arrebento, Satanás, eu acabo com você. Nunca. Por quê? Porque para eu fazer alguma coisa contra Satanás, é preciso que Cristo esteja na frente. E eu que tenha muita fé em Cristo, né? Porque senão eu não vou conseguir nada. Ser terrível, perigosíssimo, que tem o direito de matar, roubar e destruir, porque foi dado para ele no Éden. Mas você tem o direito de fazer isso? Você tem um Cristo que diz que em mim somos mais, que nele somos mais do que vencedores. Então o diabo arrastou os anjos, não vai arrastar quem? Falta quem para ele arrastar? A pessoa se enche de orgulho: não, eu posso fazer isso, não, eu consigo, eu sei o que estou fazendo. Sabe nada. Pedro achava que sabia o que estava fazendo. Quando foi ver o diabo falando na boca dele, Pedro achava que sabia o que estava fazendo. Eu vou contigo até a morte. Quando Jesus diz: o galo não canta hoje, antes que 3 vezes você me negue, Pedro. E Pedro negou. O rei Davi achou que conseguia tudo. Quando foi ver, profetizou sua própria morte, iludido pelo pecado. Mas não se iluda, meu querido. Satanás é terrível. Mata, rouba e destrói, é a sua posição. Mas ele nada tem em mim, como diz Jesus. Não ignora seus ardis e não brinque com ele. Perigosíssimo. Não dorme. Enquanto você está dormindo, os terreiros estão batucando. Tenha certeza disso. E os demônios trabalhando. Para quê? Para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Amém?
Ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por tudo, pela tua palavra. Faz o mundo entender que esse sujeito terrível chamado Satanás está aí nas regiões celestiais. Não está embaixo da terra, porque nunca foi embaixo da terra e nunca irá. Não tem um lugar queimando lá embaixo que nunca teve e nunca vai ter. Faz o ser humano entender, faça o teu povo entender que ele é o responsável por tudo isso que o homem faz na terra. O homem mata o outro porque ele influencia. Foi ele que colocou esse instinto no homem, Pai. Tu sabes disso, Senhor. Tu nos direcionou a isso. Tu nos diz isso. Que o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Foi isso que o Senhor nos falou. Que o homem mata, rouba e faz tudo isso porque Satanás está lá por trás disso. Por isso, Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento e dá-nos graça para conhecermos as astutas ciladas desse sujeito terrível e podermos ser vencedores, porque já somos em Ti, Jesus. Sem Ti, não podemos fazer coisa nenhuma, porque assim diz o Teu apóstolo. Sem mim, assim diz o Senhor mesmo para todos nós, sem mim nada podeis fazer. Não podemos, mas em Ti nós podemos todas as coisas, pois assim está escrito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso vencer o diabo e posso dizer sou vencedor, sim, posso dizer que sou vencedor e que ele está vencido, porque o Teu nome está comigo e o Senhor está comigo como um valente terrível. Abençoa a nossa nação, sara a nossa terra, abençoa a juventude de uma forma geral, socorre os nossos jovens, socorre a nossa nação e pune os políticos, os irreverentes, inconsequentes, que só pensam em si. Pune para que a nossa terra tenha um pouco de paz, porque ainda não chegou o tempo de anticristo ainda, está longe ainda. O que está acontecendo é corrupção dos corruptos. Estenda tuas mãos e nos dá vitória, Pai. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a nossa nação. Tenha misericórdia dos que estão nos presídios, tenha misericórdia da Tua igreja, os que estão em cima do muro, os que estão acamados em cima de um leito de dor, dá saída, Pai. Abençoa a medicina, os médicos, dá vitória, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, oh meu Deus e meu Pai, os homens sexuais, os do LGBT, tenha misericórdia de todos eles, que eles possam entender, que possa viver do jeito que quiser, mas que salvação só se arrepender. Assim seja o adúltero, assim seja o macumbeiro, assim seja o avarento, assim seja o político, assim seja todos aqueles que não obedecem a Tua lei, que não obedecem os Teus mandamentos. Pode fazer o que se quiser, pode viver como quiser, mas vai perecer. O livre-arbítrio está lá, escolha a vida para que viva ou a morte para que morra. Escolheu a morte, é a morte que vai chegar. Mas se escolheu a vida, tem que te obedecer e servir, porque para isso Tu nos chamou. Obrigado, Deus, por tudo, pelo meu lar, pela minha família, por esse trabalho, pelos assinantes desse canal, em cada canto desse lugar e do mundo que futuramente haverá, e que Tu seja engrandecido, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o homem do campo, o lavrador, o agricultor, o pecuarista, abençoa o comerciante de uma forma geral, abençoa o lojista, abençoa, meu Deus e meu Pai, a cada canto da nossa terra, abençoa cada canto da nossa nação e dá vitória ao nosso povo, dá vitória à Tua igreja, Pai, dá vitória ao trabalhador rural, dá vitória ao trabalhador do campo, dá vitória, meu Deus e meu Pai, o trabalhador que está nessa luta, lutando e batalhando nessa cidade, socorre a cada um e pega todos os políticos, o governador, o prefeito, porque não tem um que anda corretamente, todos eles transgridem a lei, não pecam em dizer isso. O Senhor tem mostrado pela Tua palavra e pelas atitudes deles, desde o cabeça até aqueles outros que estão lá no mais baixo degrau, todos eles são transgressores da lei, da Tua lei, Pai, da verdade, e por que não dizer da lei dos homens também? Tenha misericórdia de nós e faz justiça em nosso favor. Nós Te louvamos e Te agradecemos hoje e para sempre, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Redentor. Amém e amém, Senhor Jesus. Fiquem em paz, irmão. Até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.